Olá, tudo bem com você? Estamos chegando para mais uma edição do Telejornal NT Sul com as informações mais importantes do dia. Veja os destaques. Governo do Distrito Federal confirma caso de gripe aviária no zoológico de Brasília. O zoo está fechado há uma semana porque 2 aves silvestres foram encontradas mortas no parque. Redução no preço da gasolina ainda não chegou aos postos de Cachoeira do Sul. Praticamente todos os estabelecimentos estão cobrando R$ 6,09 pelo litro da gasolina comum. Mais de 30 árvores foram plantadas hoje de manhã numa ação às margens do rio Jacuí. Educação ambiental na prática para alunos de 3 escolas de Cachoeira do Sul. Reconstruir a mata ciliar do rio Jacuí para evitar novas enchentes, novos impactos que podem ser causados. Obras do sistema de coleta e tratamento de esgoto avançam em Cachoeira. Campanha Te Liga Meu Rio Grande incentiva a ligação das residências à rede de esgoto. Meta para os próximos 8 anos é chegar a 90% da cobertura do esgotamento sanitário no município. Se o usuário não se conectar, ele vai pagar a disponibilidade de rede, que é mais caro se estivesse conectado. No quadro Minha Carreira, Grace Tomazetti explica quais são os sintomas da síndrome do impostor e traz um alerta. Quase 2/3 dos trabalhadores em todo o mundo afirmam que já experimentaram essas sensações em algum momento da vida profissional. Daqui a pouquinho você vai saber tudo sobre isso. E ainda, você de casa pode participar, pode interagir com a gente, pode mandar o seu recado. O WhatsApp sempre à sua disposição, 51997697129. Para mandar áudio, para mandar a sua foto, o seu vídeo, o seu texto, comentando aqui as reportagens, o seu ponto de vista sobre aquilo que acontece ao nosso redor. Nossas lives também já estão no ar. Estou esperando o seu like, o seu comentário por lá. facebook.com/TV Cachoeira e também o nosso canal do YouTube, já com NT Sul no ar também, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. O NT Sul desta quarta-feira está no ar. O preço da gasolina baixou no Brasil. Segundo a Petrobras, o preço médio de venda para as distribuidoras foi para R$ 2,85 por litro, uma redução de 17 centavos na bomba. Em Cachoeira do Sul, apenas 2 postos praticam o valor do litro abaixo de R$ 6. A redução da gasolina ainda não chegou nas bombas dos postos de Cachoeira do Sul. O preço médio da gasolina comum no município está em R$ 6,09. Praticamente todos os estabelecimentos estão praticando esse valor. Apenas os postos Comoca e Mineiro estão com preço abaixo de R$ 6. E segundo o gerente de um deles, essa redução não está relacionada ao que foi divulgado pela Petrobras. A nota destaca que a partir desta terça-feira, a estatal reduzirá seus preços de venda de gasolina para as distribuidoras em 5,6%. Dessa forma, o preço médio de venda da Petrobras para as distribuidoras passa a ser em média R$ 2,85 por litro, uma redução de 17 centavos na bomba. A decisão foi tomada em um cenário de queda nos preços do petróleo no mercado internacional, uma tendência que vem se mantendo desde o início do ano e tem permitido a redução dos combustíveis no Brasil. Não é possível dizer quando esse novo preço vai chegar aqui em Cachoeira do Sul e se realmente teremos uma diminuição de 17 centavos. Os preços dos demais combustíveis permanecem inalterados. E aí, na sua cidade, onde você nos acompanha, você que está em outra região do país, como é que está percebendo o preço do combustível, da gasolina? Baixou um pouquinho? Não baixou ainda? Ontem, inclusive, a gente comentou aqui, né? Quando é para baixar, quando tem alguma redução, essa redução vem de escada, devagarinho, lentamente, né? Mas quando é um reajuste, é da noite para o dia e os preços estão reajustados ali, majorados, e a gente termina pagando um pouco mais. Então vamos acompanhar para saber se esse preço vai baixar ou se não vai. E você de casa pode se expressar por aqui também, nosso WhatsApp está às ordens, viu? 51997697129. Daqui a pouquinho tem o primeiro bloco de interatividade e a gente quer ouvir você de casa também.
Gente, foi aprovado ontem por 46 votos a 4 na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul o reajuste de 8% para o salário mínimo regional do Estado. Com a aprovação do projeto de lei de origem do Executivo Estadual, a menor faixa do piso salarial passa de R$ 1.656,51 para R$ 1.789,04. Já a quinta e última faixa salarial, com o reajuste, fica em R$ 2.267,21. Os novos valores passam a valer na folha de julho. O governo do Distrito Federal confirmou um caso de gripe aviária no Zoológico de Brasília. O local foi fechado na semana passada e vai permanecer assim até 12 de junho, se não surgirem novos casos. Um caso de gripe aviária foi confirmado no Zoológico de Brasília. O parque foi fechado na semana passada após a morte de 2 aves silvestres. O zoológico da capital suspendeu as visitações ao público em 28 de maio, depois que um pombo e um pato foram encontrados mortos em suas instalações e considerados casos suspeitos da doença. A Secretaria de Agricultura do Distrito Federal informou que a interdição do zoológico vai ser mantida até o dia 12 de junho, se não surgirem novos casos no local. Segundo o Ministério da Agricultura, 5 focos de gripe aviária foram detectados no país nas últimas semanas. O Brasil, maior exportador mundial de carne de frango, suspendeu os envios do produto para 24 países devido a um surto que começou em meados de maio. O primeiro caso foi registrado em uma fazenda no Rio Grande do Sul, no município de Montenegro. E olha, atenção você que busca formação e qualificação profissional. O Ministério da Educação, em conjunto com a rede ETEC Brasil, está com inscrições abertas até o dia 25 de junho para 6 cursos relacionados à área do turismo, na modalidade de educação à distância e de graça. Os cursos são de agente cultural, agente de informações turísticas, agente de recepção e reservas em meio de hospedagem, espanhol básico, espanhol intermediário e organizador de eventos. São 1.000 vagas para cada curso por ordem de inscrição. A Lena Caetano traz mais informações. Oportunidade ímpar, 6 cursos de formação inicial e continuada disponíveis para você que se interessa ou que quer aprender mais sobre a área de turismo. Nós vamos até a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo para falar com a Lívia, que é a turismóloga do município também e é secretária adjunta, para nos dar mais detalhes sobre essa oportunidade, né, Lívia? Tu que trabalha tanto com turismo, formação e qualificação é fundamental também para esse grande projeto do município, né? Exato. Então, Lena, mais uma vez o Ministério do Turismo, junto com o Instituto Federal Rio Grandense, oferta para a comunidade 6 cursos de capacitação pela modalidade EAD e conforme a gente pôde estudar ali no edital, esses cursos são vinculados mais próximos a agudo. A pessoa que optar por espanhol intermediário, espanhol avançado, agente cultural, reserva de hotéis e os outros cursos à disposição como organizador de eventos também, tem que entrar ali no Google Forms respectivo de cada curso, inserir as informações e os documentos solicitados e ali também aparece a oportunidade de linkar qual é o QG, qual é o polo ao qual o aluno vai estar conectado para a efetuação dos cursos. Explicando melhor para o pessoal que está nos acompanhando, porque todo curso, por mais EAD que seja, né, 100% EAD, tem a sua porção presencial. E aí o polo de referência mais próximo seria agudo, é isso? Exato. Na plataforma dá para a pessoa verificar ali com certeza qual é o seu polo de referência. Conforme for conveniente para cada um, se tiver vínculo em outras cidades, né? Sim. Eu, por exemplo, quando eu fiz uso da UAB aqui em Cachoeira pela Universidade de Santa Maria, eu tinha colegas de Caçapava que vinham de 15 em 15 dias, mas isso tudo depende da dinâmica de cada curso, o quanto vai se fazer necessário o presencial.
Público-alvo deste curso tem limite de idade? Qualquer pessoa pode participar? Questão de condição socioeconômica? Ali todas as informações sobre a questão desses critérios tem no edital geral. Ele está disponível como anexo na página da Prefeitura Municipal, na notícia que divide com a comunidade essa oportunidade. A pessoa entrando no site e dividindo cursos EMITUR e IFSUL, vai encontrar a reportagem onde tem esses documentos, ou também pela página ifsul.edu.br. Lá vai ter toda a documentação explicativa, bem como os links para inscrição em cada curso. Cita mais uma vez, Lívia, para a gente quais são os cursos disponíveis. São os cursos de agente cultural, agente de informações turísticas, agentes de recepção e reservas em meio de hospedagem, espanhol básico e intermediário e organizador de eventos. Como tu pode ver, todos eles vinculados diretamente à cadeia produtiva do turismo. Bons cursos, ótimos cursos, né? Ótimos cursos, é uma oportunidade dessa galera aí. Também pode vincular com outras, né? A pessoa que está estudando, que está trabalhando, como o EAD proporciona, tu trabalha a questão da tua carga horária envolvida, investida neste estudo, então é flexível e apta a todos. Lívia, obrigada pelas informações. Eu que agradeço a oportunidade. Daniel e telespectadores, na telinha, então, o link de acesso a essas oportunidades imperdíveis para você que tem um pezinho lá na qualificação do turismo, você que quer aprender mais, saber mais, oportunidade para que você possa se qualificar e, mais do que tudo, também se profissionalizar. Eu volto contigo no estúdio, Daniel. Muito obrigado, Lena, pelas informações. E olha, já que a gente está falando aqui sobre carreira, sobre mercado de trabalho, sobre se qualificar, está chegando agora aqui no Telejornal NTSul, Grace Tomazetti e o quadro Minha Carreira. E a Grace vai falar de um assunto que, muito provavelmente, você que trabalha aí assalariado, carteira assinada, eventualmente já pode ter pensado. Você já parou para pensar assim, será que eu cheguei aqui mesmo por competência? Será que não foi por conta de uma indicação? Ou quem sabe você já se questionou sobre a sua própria capacidade de fazer aquilo que você precisa executar todos os dias? Pois tem até um nome para isso, é a chamada síndrome do impostor, algo que vai desmotivando a gente, vai desmotivando o ambiente. E a Grace Tomazetti está chegando para desmistificar e trazer dicas para a gente vencer esses pensamentos. Você sabe o que é a síndrome do impostor no trabalho? É a sensação de duvidar de si mesmo em relação às conquistas profissionais. Você talvez se sinta um impostor por não achar que merece o emprego. Muitas vezes, a síndrome do impostor pode nos fazer pensar que estamos enganando os nossos colegas ao fazê-los acreditar que somos bons no que fazemos. Há também outros sintomas. Sentir que você chegou à posição atual porque teve sorte e não pelas habilidades e competências que possui. Basear a autoestima na sua percepção das habilidades que tem. Sentir que é necessário ser perfeccionista a fim de realizar um trabalho satisfatório. Sacrificar o próprio bem-estar para apresentar mais trabalhos. Sentir que está só ou que precisa se isolar para que ninguém descubra o seu segredo. Negligenciar a saúde mental como resultado do excesso de trabalho e esgotamento psicológico. Sentir que a qualquer momento alguém vai perceber que você não é tão competente como parece, especialmente quando não há uma prova de que esse é o caso. Pois é, se já teve alguma dessas sensações, você não está sozinho. Na verdade, quase 2/3 dos trabalhadores em todo o mundo relataram experimentar a síndrome do impostor. Ela é mais comum do que a maioria das pessoas imagina e ocorre em todos os níveis. Em todo caso, ela se agrava à medida que avançamos na carreira e assumimos mais responsabilidades. Eu trouxe aqui mais algumas características da síndrome do impostor para que você possa entender melhor e se você se utiliza dela. Vamos lá. Duvidar de si mesmo, incapacidade de avaliar as próprias habilidades e competências, teme não ser bom o bastante, sabota o próprio sucesso inconscientemente, falta de vínculo com membros da sua equipe, esgotamento psicológico,
estabelece padrões excessivamente altos para si mesmo, baixa autoestima, grande medo de falhar, autoconfiança reduzida. Se você estiver passando pela síndrome do impostor, há muitas atitudes que pode tomar para reduzir esses sentimentos. O mais importante é lembrar que você não está com esses sentimentos sozinhos e não é nada anormal. Quando se quer ter êxito, é comum sentir que não está fazendo um trabalho bom o bastante. Por isso a importância de tomar cuidado, pois esses sentimentos podem se transformar em síndrome do impostor. Vamos às dicas? Dica 1. Concentre-se nos fatos. A síndrome do impostor faz você se sentir que não é bom o bastante no emprego. No entanto, esses sentimentos por vezes têm como base o medo e não a realidade. A melhor maneira de lutar contra a síndrome do impostor é separar os seus sentimentos dos fatos. Dica 2. Compartilhe os seus sentimentos. Compartilhar como se está sentindo tem duas vantagens. Em vez de engolir as emoções, reconheça-as e siga em frente. Quando você mantém os sentimentos de síndrome do impostor em segredo, eles aumentam e tornam-se mais difíceis de lidar. Partilhar desses sentimentos com alguém é uma excelente maneira de reconhecê-los na jornada de superação. E talvez você encontre alguém que já experimentou ela também. Infelizmente, a síndrome do impostor é um fenômeno comum no ambiente de trabalho. Talvez descubra que seu colega confidente já também se sentiu assim. Isso pode ajudar a perceber que você não é a única pessoa a passar por isso. Dica 3. Procure um mentor. Ele vai te ajudar ativamente as suas habilidades técnicas e interpessoais. Busque alguém na sua empresa ou no seu campo de atuação que possa lhe dar conselhos práticos e apoio. Pode ser um líder mais sênior ou um mentor externo ao seu trabalho, que você admira. E 4. Divulgue suas próprias conquistas. Às vezes, a melhor maneira de combater a síndrome do impostor é enfrentando-a. Da próxima vez que sentir que fez algo muito bem, comemore. Se isso parecer um pouco adequado ao momento atual, compartilhe com alguém fora do trabalho, com um amigo ou um membro da família. Tente criar uma lista das qualidades e das habilidades que você possui. Elas podem ser competências específicas à sua função, como ser um grande vendedor, ou podem ser mais gerais e abordar quem você é, como estar sempre acessível para os membros da sua equipe. Mantenha essa lista e uma coleção de feedbacks que tiver recebido da gerência e de colegas ao longo do tempo. E releia quando precisar de motivação. Gostou do conteúdo? Ele é feito para você, telespectador. Envie suas dúvidas e sugestões para a TV Cachoeira através do Facebook ou do WhatsApp ou diretamente para mim no Instagram G Tomazetti Consultoria. Um abraço virtual a todos e até a próxima! E aí, gostou das dicas do Minha Carreira? Já passou por isso aí no seu ambiente de trabalho, em algum momento da sua vida? Caso queira compartilhar, fique à vontade, nosso WhatsApp está aqui à disposição. Aliás, como a Grace mencionou aí no encerramento do Minha Carreira de hoje, se você tiver uma pergunta, um tema que você gostaria de ver aqui no Minha Carreira, manda pra gente. Com carinho a gente transmite aqui para Grace e a sua pergunta, a sua sugestão podem ser acolhidas, tá bom? O WhatsApp é o 51997697129. Aliás, daqui a pouquinho tem o nosso primeiro bloco de interatividade e nós vamos ver os recadinhos de quem está participando com a gente. Voltando aqui para as informações, a Receita Estadual, em parceria com a Polícia Civil, concluiu nesta semana a terceira fase da Operação Fronteira, que busca combater a entrada de tênis falsificados no Rio Grande do Sul. Ao todo, foram apreendidos mais de 30 mil pares que replicavam modelos de marcas reconhecidas no mercado. Os produtos eram originários da região de Nova Serrana, em Minas Gerais, e transportados por empresas de Porto Alegre, Novo Hamburgo e Lajeado. Ao longo das 3 fases da operação, mais de 80 mil pares de tênis falsificados foram recolhidos.
E nós falamos agora sobre mapeamento genético e a importância desse tipo de pesquisa da ciência para novos tratamentos e descobertas na área da saúde. O Genoma Brasileiro é o centro de um estudo chamado DNA do Brasil, que teve colaboração do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Foram mais de 800 amostras enviadas pelo hospital que integram a pesquisa liderada pela Universidade de São Paulo. O projeto DNA do Brasil, que mapeou a genética da população brasileira, surgiu a partir da falta de conhecimento sobre o nosso genoma. E além de identificar as nossas origens e comprovar a alta miscigenação, servirá também de base para novos estudos focados no desenvolvimento de tratamentos para doenças que tenham relação com alterações do DNA. Agora a gente tem muita coisa aí para estudar na população brasileira, mas a gente parte agora de um referencial. A gente tem esse conjunto de genomas que representa melhor a nossa população brasileira. Então a gente agora é capaz de entender melhor o impacto, né, das variantes, das alterações genéticas na predisposição de doenças, no desenho de fármacos, no diagnóstico, né? Então a gente vai conseguir entender se quando a gente faz um teste genético, se aquela variante que a gente encontra no paciente, ela é comum ou ela é rara. Então, isso vai nos ajudar a desenhar melhores medicamentos, tratamentos e testes diagnósticos especificamente para a nossa população. Os pesquisadores já identificaram variantes genéticas com potencial para predisposições ligadas à obesidade, doenças cardíacas e infecciosas, por exemplo. Os estudos continuam com o objetivo de desenvolver a chamada medicina de precisão. Inclusive, parte das amostras enviadas pelo Hospital de Clínicas integrou uma pesquisa voltada para a saúde da população negra. Esse mapeamento genético foi realizado com pessoas ou europeias brancas ou americanas, né, brancos. Então, a população negra e a nativa americana nunca foi contemplada, né, na realização de mapeamento genético de patologias. Então, o fato de agora o DNA do Brasil poder fazer esse mapeamento dessa identidade genética para a população brasileira, isso inclui a população negra. Então, o meu estudo é uma corte com pessoas negras, né, onde nós realizamos um mapeamento genético para doença renal crônica. Por que isso? Porque os negros têm uma prevalência maior da doença renal crônica. Eles têm mais doença renal crônica do que as pessoas brancas. Neste estudo foi identificada uma alteração no cromossomo 22 do DNA, e essa mesma alteração já havia sido encontrada por pesquisadores nos Estados Unidos. Essa é a importância prática, né, de a gente poder mapear o DNA, o genoma da população brasileira, porque tu vai poder direcionar medidas práticas de prevenção e tratamento para a doença, como é o caso da doença renal crônica em negros, né? O Clínicas também está desenvolvendo uma pesquisa para avaliar a resposta ao vírus da Covid. Marise foi uma das voluntárias de todas elas. Nascida no Pará, mora há 30 anos em Porto Alegre. Eu acho super importante ajudar na pesquisa, né? Aqui. Eu trabalho no hospital público que faz pesquisa e é importante a gente sempre estar contribuindo. E de quebra, descobriu que o DNA dela é um exemplo perfeito da miscigenação brasileira. Eu represento muito bem essa miscigenação. Os descendentes europeus, os indígenas, né? E os afrodescendentes também. É isso aí. E agora vamos ver recadinhos aqui da nossa audiência. É sempre um grande prazer ter você de casa interagindo com a gente aqui, dando o seu recado. Antes eu pedi pro pessoal deixar o like aí no YouTube. A Edna tá dizendo aqui, boa tarde, NT Sul. Tô clicando, ela mandou aqui o joinha, né? Porém não está registrando. Fique tranquila, Edna. Tá bom? Coisas do YouTube. Há de dar tudo certo. Obrigado aí pelo teu recado. A Guacira Fraga também está com a gente. Abraço, Guacira, pela companhia com a gente aqui. E quem está nos acompanhando aí no YouTube, fique à vontade também para escrever no nosso chat, com a sua opinião, com o seu ponto de vista. A sua participação por aqui é muito bem-vinda. No WhatsApp, você já sabe o número, né? Tem salvo aí no seu smartphone? Se não salvou, agora é a hora. Salve aí, 51997697129, para você também interagir com a gente. Número na tela, enquanto isso a gente vai aqui para a nossa tela para ver os recadinhos de quem fala com a gente pelo WhatsApp. A Luciane Mota Rodrigues,
Ruas do bairro Funcap estão intransitáveis. As crianças chegam na escola cheias de barro, insuportável, diz aqui a Luciane. Tá um barral só aí, né, como a gente vê nas imagens. Obrigado, Luciane, pela tua participação. Pedimos aí uma atenção da Prefeitura para o bairro Funcap. Aliás, ainda correlacionado a isso, o pessoal está reclamando um pouco também do trabalho da Corsã, né? Tem essa obra relacionada à questão do esgotamento sanitário em algumas áreas. Daqui a pouco, inclusive, a gente tem entrevista sobre essa temática, mas tem alguns moradores incomodados pelas obras, pelo barro que gera e tudo mais. A gente traz esses detalhes daqui a pouquinho. Obrigado, Luciane, pela tua participação com a gente aqui. Temos mais recadinhos. Luciane também gostaria mais uma vez de pedir um olhar das autoridades para a Travessa Capané, que fica em frente à escola CIEP. Chove e a rua vira um sabão de tanto barro, conta aqui a Luciane. Obrigado, Luciane, pela tua participação. O alerta e o pedido de atenção também na telinha aqui do Telejornal NT Sul. Dagmar, uma sugestão, fazer uma orla no Jacuí para turismo e esportes, principalmente o ciclismo, para as pessoas apreciarem o nosso tesouro, que é o Rio Jacuí. Dagmar, obrigado pela sua mensagem, por essa sugestão. Sabe que um tempo atrás teve um projeto da UFSM aqui em Cachoeira do Sul, que envolveu ali alguns cursos, e aí os estudantes, inclusive, sugeriram algumas ações, intervenções que poderiam ser feitas na orla do Jacuí. A gente mostrou esses projetos aqui, ficaram muito bonitos, boas sugestões, mas eles ficaram só no projeto, né, num primeiro momento, não avançaram. Mas essa sugestão é boa e com certeza atrairia aí muitas pessoas, né? Daqui a pouquinho mais recadinhos aqui da nossa audiência. Intervalo agora, aí na volta você vai ver. Mais de 30 árvores foram plantadas hoje de manhã numa ação às margens do Rio Jacuí. Educação ambiental na prática para alunos de 3 escolas de Cachoeira do Sul. Reconstruir a mata ciliar do Rio Jacuí para evitar novas enchentes, novos impactos que podem ser causados. Obras do sistema de coleta e tratamento de esgoto avançam em Cachoeira. Campanha Te Liga Meu Rio Grande incentiva a ligação das residências à rede de esgoto. Meta para os próximos 8 anos é chegar a 90% da cobertura do esgotamento sanitário no município. Se o usuário não se conectar, ele vai pagar a disponibilidade de rede, que é mais caro se estivesse conectado. Fique com a Novo Tempo, nós voltamos já já. Estamos de volta aqui na telinha da TV Novo Tempo, não vai perder a hora, 12h32 agora, hora de Brasília. Muito obrigado a você de casa pela companhia com a gente. Vamos falar um pouquinho sobre o tempo, começando com imagens aqui da nossa câmera ao vivo no centro da cidade de Cachoeira do Sul. Tempo fechadão mais uma vez nesta quarta-feira, né? Ontem choveu, chuviscou um pouco ao longo do dia. Hoje tem menos chuva no primeiro momento aqui em Cachoeira do Sul, mas o tempo fechado desde o amanhecer, dia cinza. E a gente quer saber, vem chuva, não vem chuva? Essa condição vai passar? Pois o Gustavo Verardo, meteorologista, está chegando agora com estas informações. Olá a todos, quarta-feira de tempo nublado na região de Cachoeira do Sul, mas sem chuva. Hoje até ocorrem algumas aberturas de sol e a temperatura máxima bate a faixa dos 20 graus em uma tarde agradável. Na quinta-feira tem breve mudança no tempo. Uma frente fria associada ao sistema de baixa pressão avançará e trará uma condição de tempo mais instável. Não se descarta a ocorrência de chuva fraca e isolada para Cachoeira do Sul nesta quinta-feira, mínima de 14 e máxima de 20 graus. Na sexta-feira, mínima de 10 a 12 e máxima na faixa dos 19 graus. Na sexta-feira já teremos algumas aberturas de sol a mais, o tempo vai ser mais agradável, mais estável. E no final de semana, uma massa de ar frio está ingressando para trazer aí uma queda um pouco maior de temperatura. Atenção, tem aí mais um pulso de ar frio, mas nada aí de frio intenso por enquanto. E tem alerta para a metade norte do Rio Grande do Sul entre hoje e essa quinta-feira,
com acumulados de chuva até em torno de 80 a 90 milímetros, com risco de alagamentos em toda a divisa com o estado de Santa Catarina por conta de um cavado, que é um sistema, uma área de baixa pressão alongada que vai estar posicionada sobre o norte gaúcho. Então, atenção aos municípios da metade norte quanto ao risco de chuva volumosa nas próximas 24 a 48 horas. Nas outras áreas, basicamente oeste, na campanha e no sul, não há estimativa de chuva. Até logo mais. O recadinho do telespectador na telinha da TV Novo Tempo. Quero começar agora pelo nosso Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. Tem alguém nos acompanhando aí no Face? Manda mensagem pra gente, mande seu recado que a gente põe no ar aqui a sua participação. Minha amiga Neuci está participando, está sempre de olho com a gente na página do Face. A Suzana também está por aqui. A Cleone, muito obrigado a vocês pelos recados, sempre carinhosos, sempre atenciosos com a gente aqui no Telejornal NT Sul, facebook.com/TV Cachoeira. E o WhatsApp, bem conhecido, a gente põe o número na tela para você também contar a sua informação, contar a sua notícia, mandar o seu recadinho sobre as reportagens que nós estamos exibindo aqui. Afinal, a sua contribuição, a sua opinião sobre os fatos do dia, a sua opinião é sempre muito bem-vinda. Então vamos aqui para a tela. A Suzana está participando. Rua Maestro Miguel Ipanema está assim, não dá para passar. Poderiam ter colocado brita, porque os impostos estão em dia. Reclama aqui a Suzana que a rua está muito embarrada, né? Chega esse período aí de chuva, não é uma chuva assim tão pesada, aquela chuva que vai caindo mansamente. As ruas que não têm calçamento vão virando num grande sabão, infelizmente, né, Suzana? Obrigado pela tua mensagem, deixamos aqui o pedido de atenção. Quem mais? A Lenice Soares, de Santa Terezinha, na Bahia. Assisto sempre vocês, moro na zona rural da cidade de Santa Terezinha. Que coisa boa, Lenice, muito obrigado pela tua mensagem, um abraço apertado para ti e para tua família. Ficamos felizes aqui pelo recado, Deus abençoe vocês ricamente aí na região de Santa Terezinha, na Bahia. Quem mais? Temos mais recadinhos aqui. O Lauro também está nos acompanhando. Minha mãe Cláudia e eu estamos de olho nas notícias. Muito obrigado, Lauro, também pela tua companhia. Um abraço aí para Cláudia, que também está de olho na nossa programação, nas informações. E você de casa, tem notícia para contar? Quer comentar as reportagens? Está na tela o número do nosso WhatsApp, 51997697129, um dos canais para você interagir com a gente aqui. Minha gente, especialistas da ONU prevêem a morte da maioria dos corais do mundo com o aquecimento da Terra no ritmo atual. Se a situação não for revertida, 99% podem deixar de existir. O destino dos corais está traçado. De acordo com a ciência climática, com o aquecimento de 1,5 grau da Terra, a maioria dos recifes não vai conseguir sobreviver. Este não é um cenário distante. Os cientistas preveem que esta temperatura será alcançada dentro de uma década. O presidente de um dos painéis de especialistas da ONU sobre biodiversidade afirmou que é importante aceitar este fato e questionar o que vem a seguir. Quando estressados por águas oceânicas mais quentes, os corais expulsam as microalgas, que são a origem da cor característica e fonte de alimento. Se a situação não é revertida, os corais branqueados morrem lentamente de fome. Com o aquecimento de 1,5 grau, em relação à era pré-industrial, é esperado que entre 70% e 90% dos recifes de corais morram. Com um aumento médio de temperatura de 2 graus, o número sobe para 99%. Este colapso também ameaça pessoas que dependem deles para alimentação, renda do turismo e proteção contra a erosão costeira. Se protegidos e gerenciados de maneira adequada, os recifes ainda podem ser ecossistemas saudáveis, produtivos e atraentes.
E quando a gente vê reportagens assim, a gente fica pensando, e o que a gente pode fazer? Você já se perguntou em relação ao aquecimento, essas coisas que vão acontecendo no mundo? Num local vai ser enchente, a gente vê essa questão dos corais, tem aí previsões que não são nada animadoras envolvendo a questão de tornados, de furacões também. O que você pode fazer pelo clima, pelo meio ambiente, no local em que você está, na sua cidade? Pois a gente traz uma reportagem muito bacana, uma ação envolvendo o Exército e alunos de 3 escolas de Cachoeira do Sul, trazendo educação ambiental para a prática e que foi realizada na manhã de hoje às margens do Rio Jacuí. O plantio de mudas celebrou 3 datas importantes: o aniversário da AFUBRA, os 117 anos do 13º GAC e a Semana do Meio Ambiente. O plantio de mais de 30 mudas para auxiliar na recomposição da mata ciliar nas margens do Rio Jacuí, em Cachoeira do Sul, na manhã de hoje, mobilizou militares do 13º GAC e alunos de 3 escolas da cidade, Totem, Marista Roque e Milton da Cruz. A mobilização integra um projeto do Exército Brasileiro que prevê ações em todo o país. Então o Exército ele tem um projeto que é uma árvore para cada soldado. Então, anualmente, ele tem a intenção de plantar uma árvore para cada militar do Exército, totalizando aproximadamente 230 mil mudas plantadas por ano. Dessa forma, o 13º GAC, que tem um efetivo em torno de 450 militares, nós procuramos a AFUBRA no início do ano, pedindo a doação de 500 mudas, e a AFUBRA prontamente atendeu a esse nosso pedido. Dessa forma, nós procuramos a Secretaria do Meio Ambiente da Prefeitura de Cachoeira do Sul para verificar quais as áreas mais afetadas que seriam ali interessantes para a gente realizar esse plantio. Então, houve esse trabalho conjunto da AFUBRA e da Secretaria do Meio Ambiente e eles designaram a orla do Rio Jacuí, que foi muito afetada pelas enchentes do ano passado, para que a gente realizasse esse plantio. É importante ressaltar que hoje, no dia 4 de junho, é o aniversário de 117 anos do 13º GAC. Também estamos comemorando, como você falou, a Semana do Meio Ambiente e é um ano de 70 anos da AFUBRA. Então acabou que ficou uma comemoração tripla para a atividade. Os estudantes foram auxiliados pelos militares no plantio das mudas e mostraram seu engajamento e conhecimento sobre a importância de cada um fazer a sua parte na manutenção do planeta, especialmente agora, aqui no Rio Grande do Sul, na recomposição da mata após as inundações de maio de 2024. Eu acho muito importante essa atividade porque a gente vai aprender a cultivar, uma planta aqui numa área que foi devastada. A gente poder reconhecer todos os erros, todos os problemas que deu e por conta do aquecimento global e meio ambiente também, da gente poder ajudar essa situação toda que aconteceu e implantar essas árvores. É para a gente conseguir reconstruir o meio ambiente, a mata ciliar, por causa das enchentes que aconteceu. Como é que tá te sentindo plantando? Já plantou árvore antes? Não, nunca plantei. O que tá achando? Tá bom. É muito importante a gente pensar, depois de toda a situação do Rio Jacuí, das enchentes, a gente poder cooperar é muito gratificante, né, Gabriel? Fomos convocados pelo Colégio Marista Roque a estar dando essa mão, junto acompanhado da AFUBRA e do Exército, a reconstruir a mata ciliar do Rio Jacuí para evitar novas enchentes, novos impactos que podem ser causados. Colocando literalmente a mão na massa. A mão na massa. Já tinha plantado árvore antes? Já. Então já. Não é uma primeira experiência? Não é uma primeira experiência. Minha tia gosta muito de plantar flores, árvores, e ela sempre me chama para ajudar. E tu, Thiago? Uma vez. Mas é legal, é uma boa experiência. Com a ação desta manhã, o Exército em Cachoeira do Sul já alcança 554 árvores plantadas. Um compromisso com a revitalização das áreas indicadas pela Secretaria de Meio Ambiente, parceira da iniciativa, que pretende, mais do que recompor a natureza, educar para uma sociedade mais consciente.
Muito bom, né? Que no fim das contas, cada um pode fazer um pouquinho, fazer a sua parte no âmbito em que está, cuidando bem da sua casa, do seu entorno, de uma região que é próxima. Aí a gente vê o Exército, alunos, né? Colocando a mão na massa, fazendo esse plantio para revitalizar, para ter essa mata ciliar de volta na orla aí, na margem do Rio Jacuí, que foi muito afetada. Para quem é aqui de Cachoeira do Sul, passou por aqui nos últimos tempos, depois da enchente, é incrível, né? A gente via depois da enchente aquelas árvores todas deitadas ali, arrancadas, árvores de grande porte, inclusive, árvores que foram levadas ou retiradas do local, morreram com aquela água toda da enchente de 2024. Então essa revitalização, recuperação, na verdade, é muito importante. E você que está nos acompanhando, gosta aí também de plantar alguma árvore na sua casa, tem aí as suas plantas? Conta pra gente, manda a sua mensagem. Se tiver aí uma árvore que foi muito significativa, que sabe você plantou, viu crescer, tá frondosa hoje, bonita, manda a foto pra gente que a gente quer contar a história também e mostrar a foto aqui na nossa telinha. Tá na nossa tela já o número do WhatsApp, 51997697129. E olha, a gente segue falando aqui um pouco também sobre essa questão de consciência ambiental, sobre os tratamentos dos resíduos, e uma das questões que a gente precisa avançar muito ainda em Cachoeira do Sul diz respeito ao esgotamento sanitário. Gente, e a Corsã está com uma nova campanha em andamento. Dessa vez o objetivo é incentivar a população a conectar as residências na rede de esgoto, quando disponibilizada pela empresa. Em Cachoeira do Sul, 3 frentes de trabalho atuam na construção de 6.500 metros de rede. Hoje o município coleta e trata cerca de 40% do esgoto. Vejam vocês, isso é menos que a metade, né? A meta para os próximos 8 anos é chegar a 90%. Desde setembro de 2024, o bairro Funcap tem uma frente de trabalho da Corsã para a implementação de rede de esgoto. São cerca de 3.500 metros de uma rede que deverá tratar e coletar o esgoto deste bairro aqui. E outras frentes de trabalho também estão em andamento aqui em Cachoeira do Sul para que seja atingida até 2033 a cobertura de 90% de tratamento e coleta de esgoto em Cachoeira do Sul. André Finamor está com a gente, gerente institucional da Corsã, para nos dar mais detalhes, André, sobre esse trabalho. Não basta instalar, ter a rede de esgoto. Existe agora um trabalho, uma campanha da Corsã para que as pessoas utilizem essa rede de esgoto, é isso? É isso mesmo. Na verdade, o grande desafio da Corsã aqui em Cachoeira do Sul é nós atingirmos a meta de esgoto, tá? Ou seja, termos 90% de cobertura de esgoto coletado, afastado e tratado até o ano de 2033. Na verdade, serão quase 200 quilômetros de rede coletora como esta será implantada aqui no município. Todas as ruas de Cachoeira do Sul receberão redes coletoras de esgoto. Mas como tu bem disseste, não basta apenas a Corsã instalar a rede. O usuário tem que fazer o papel dele. Te liga meu Rio Grande. Na verdade, o que é? Para se ter o benefício do esgotamento sanitário, o usuário tem que se conectar numa caixinha como está vendo no chão ali, aquela caixinha ali, a Corsã coloca a caixa no chão, um chamado tio, o nome técnico é tio, para o usuário conectar a sua casa, aquele tio, ao qual é conectado a rede implantada na rua, a qual conduz o esgotamento sanitário até a estação de tratamento de esgoto, a qual trata o esgoto e devolve esse esgoto tratado ao meio ambiente, ao recurso hídrico. E esse é todo o ciclo do esgotamento sanitário. E por isso é importante a conexão desse esgoto. Porque se o usuário não se conectar à rede, não participar e não fizer a transformação do estado do Rio Grande do Sul, de Cachoeira do Sul, juntamente com a Corsã, com a prefeitura, com todo mundo, nós não vamos ter um meio ambiente equilibrado, com uma saúde pública melhorada para cada um de nós. André, a gente recebe diariamente, praticamente na TV Cachoeira, mensagens de telespectadores com fotos, com imagens, com vídeos de esgotos correndo a céu aberto. E muitas vezes o que acontece? São pessoas até que têm esgoto na frente de casa, rede, mas que as pessoas não conectam, né? E aí acontece isso. Também existem localidades onde o esgoto ainda não chegou, mas essa é uma meta da Corsã. Sim, na verdade hoje a gente tem aqui em Cachoeira do Sul, a Corsã tem em Cachoeira do Sul 40% da cidade com esgoto coletado e tratado, apenas 40%. Os outros 60% não estão nas redes da Corsã, porque as redes não foram implementadas ainda, estão sendo implementadas agora, como na rua vista aqui, no bairro Funcap, e depois disso todo mundo tem que se conectar para quê? Para não correr isso que tu disse, para não se ter o esgoto não tratado, destinado e poluindo o meio ambiente, não melhorando a saúde pública, por isso o benefício do esgotamento sanitário.
sanitário. O pessoal tem que se conectar. Ali a conexão é obrigatória. A legislação federal exige que todo mundo esteja o seu esgoto conectado. Se o usuário não se conectar, ele vai pagar a disponibilidade de rede, que é mais caro se estivesse conectado. Eu acho que isso é um dado importante da gente esclarecer para quem nos acompanha. Tendo a disponibilidade, essa caixinha aqui em frente da sua casa, e você não conectar na rede de esgoto, paga igual ou até mais caro do que se tivesse e paga sem contar, sem ter o serviço, é isso? Isso, na verdade, não... São dois momentos. O primeiro momento, não basta ter a caixinha. A Corsã tem que avisar o momento correto de ocorrer a conexão. Porque tendo a caixinha aqui e não estando a rede totalmente concluída, tá? Ele vai se conectar ao esgoto, não vai para lugar nenhum, vai terminar lançando o esgoto em outro ponto. Tem que esperar que a Corsã avise. Está pronto, o senhor pode se conectar. A Corsã faz um aviso, comunica formalmente cada um dos usuários para se conectar. Depois da conexão da Corsã, ele vai lá e se conecta. Para quê? Para ter o benefício do esgoto. Conectado dentro do prazo de até 120 dias, tá? Ele vai começar a pagar o esgotamento sanitário, porque é um segundo serviço a ser prestado, vai ter o benefício do esgoto tratado. Se ele não se conectar nesse prazo, em 120 dias, a legislação determina que ele vai começar a pagar a disponibilidade do serviço. E essa disponibilidade é mais cara, é o dobro do que ele pagaria se estivesse conectado. É o que está acontecendo com algumas pessoas em Cachoeira, que o pessoal reclama, mas estou pagando quase mais que o dobro da conta de água, que na verdade é conta de água, mais o esgoto, vem tudo na mesma conta, né? E o pessoal está reclamando isso sem estar conectado na rede. Perfeito. O usuário que não está conectado na rede, ele deve procurar a Corsã, onde já tem a possibilidade de conexão, e solicitar a conexão de esgoto. Para que isso? Para deixar de pagar a disponibilidade e se conectar à rede de esgoto para se ter o benefício. Na verdade, quando se implementa e se faz uma obra, a gente falava antes na rádio, hoje de manhã, o que se tinha? A Corsã vai investir mais de 200 milhões de reais em Cachoeira do Sul, em esgotamento sanitário, para conseguir universalizar o sistema de esgotamento sanitário de Cachoeira do Sul. Tá? É um contrassenso botar dinheiro, tá? Para se ter o benefício do tratamento do esgoto, que é um benefício, a pessoa poder ter seu esgoto tratado, melhora a saúde pública, melhora as questões ambientais, valoriza o imóvel, também de quem tem esgoto tratado conectado, e a pessoa não se conectar. Por isso a Corsã está com uma grande campanha a nível estadual em todo o estado, Te Liga Meu Rio Grande. Aonde a Corsã possui a caixa de calçada, possui a rede disponível e a Corsã já avisou, o usuário tem que se conectar. Para quê? Para ter o benefício do tratamento do esgoto, com todos os benefícios, saúde pública, questões ambientais, valorização de imóvel, e não pagar o dobro que pagaria pela disponibilidade, não tendo o benefício do esgoto. A partir de agora, Finamor, quais são os próximos passos dentro desse projeto? Na verdade, hoje nós estamos com o projeto aqui do bairro Funcap, Barcelos, tá? Estamos sempre expandindo, nós temos um cronograma até 2033 para se universalizar o esgoto, tem que botar o esgoto atingir a universalização lá em 2033. Então, ano a ano, nós estamos implementando redes e elevatórias de esgoto para deixar o sistema funcional. A definição de onde se vai, qual é os próximos bairros, a Corsã faz junto com o município. Tá? O esgoto ele tem que ser linkado peça a peça, como se fosse rua a rua, sendo conectado. Eu não posso ter esgoto do bairro Funcap e iniciar esgoto em um outro bairro que não tenha conexão nenhuma. Eu tenho que ir expandindo rede, ir ampliando a rede, como se fosse uma malha que eu vou ampliando. É essa a ideia, uma teia que eu vou ampliando. Essa é a ideia do esgotamento sanitário. E essa definição dos próximos bairros, a Corsã tem um planejamento e sempre faz conjunto com o município. Com relação, agora mudando um pouquinho de assunto, a questão de fornecimento de água. Existe uma grande preocupação em Cachoeira, inverno chegando, cheias do Rio Jacuí, a estação de tratamento ano passado teve problema, a questão de ficou embaixo d'água, teve operação com helicóptero e tudo mais. O que se prevê para esse ano? Já foi resolvido tudo isso? Qual é a situação? Na verdade, assim, o ano passado se teve um desastre climatológico no estado inteiro. Então, na verdade, teve municípios do estado, foi algo antes nunca visto. Então, se teve um desastre totalmente extraordinário. Tá? A gente não pensa nisso. A Corsã, com base também naquilo e já estava trabalhando, fez melhorias significativas lá na captação junto ao Rio Jacuí.
Tá? A gente fez uma mudança na estação de bombeamento, no primeiro recal que a gente chama, colocando bombas Igra que trabalham no seco e no molhado, garantindo com isso, tá, o abastecimento. Tanto faz se for, porque o pessoal dizia aqui em Cachoeira, quando dá seco o rio baixa, falta água. Tá? Quando chove, também inunda, falta água. Hoje a Corsã fez a mudança de captação dos seus motores, suas bombas, a gente trabalha com bombas que trabalham anfíbias, costuma-se dizer bombas anfíbias, e trabalham no seco e no molhado, garantindo assim, tá, a manutenção do abastecimento aqui para Cachoeira do Sul. Questão de gerador, tudo ok? Também, na verdade, a gente tem 3 geradores implantados no município aqui também, um na ETA, um no primeiro recal e outro na praça. Os geradores também estão se necessitar, estão em pleno funcionamento para garantir o melhor abastecimento e a melhor garantia de abastecimento de água aqui no município de Cachoeira do Sul. Ok. Finalmente, obrigado pela participação mais uma vez e pelas informações. Muito obrigado, Lena. Na verdade, a gente convida todos os teus ouvintes, tá, e telespectadores, melhor dizendo, para participarem conosco dessa transformação do Estado. Te liga, meu Rio Grande. Vamos fazer as conexões à rede coletora da Corsã para ter o benefício do esgoto tratado e transformar não Cachoeira do Rio Grande Cachoeira do Sul, mas também o Rio Grande do Sul num estado melhor para se viver, tendo uma melhor qualidade de vida e meios ambientais. Ok. Então, mais uma vez, obrigado pela participação. Daniel Nunes e telespectadores, aí então as informações sobre a questão da ampliação, implementação de rede de coleta e esgoto de Cachoeira do Sul. Também falamos sobre a questão da estação de tratamento de água lá junto à Ponte do Fandango, à margem do Rio Jacuí. Então, informações atualizadas sobre o trabalho da Corsã aqui em Cachoeira do Sul para os nossos telespectadores e a gente segue acompanhando seguramente. Eu volto contigo no estúdio. Muito obrigado, Lena, pelas informações. E você de casa que está nos acompanhando, que está tendo essas obras na sua região, como é que as obras estão? Tudo certinho? Você já recebeu algum tipo de comunicado? Já conseguiu conectar, a fazer aí efetivamente o esgotamento sanitário? Conta pra gente, manda a sua mensagem no nosso WhatsApp 51997697129, o número que está na telinha, enquanto a gente vai para a tela também para ver recados de quem está interagindo, participando com a gente aqui. Sérgio Larris Carparo, todas estas árvores foram plantadas por mim e minha esposa Luciane Scarparo. Obrigado, Sérgio, pela participação. A gente mostrou antes aqui uma ação do Exército com escolas aqui de Cachoeira do Sul, parceria com a FUBRA, para fazer a recuperação da mata ciliar no Rio Jacuí. E aí incentivei aqui a nossa audiência a contar também sobre iniciativa pessoais, plantio de árvores. E o Sérgio mandou. Obrigado, Sérgio. Parabéns aí pelo teu trabalho, um abraço para sua família, viu? Quem mais? Mais recadinhos? Leandro Pontes. Meu falecido pai, Carlos de Freitas Pontes, tinha o hábito de sair para caminhar com os bolsos cheios de sementes e plantando por onde passava. Legal, obrigado, Leandro, pela tua participação, uma boa lembrança com certeza e um legado aí que foi deixado de preservação, de cuidado com o ambiente também, né? Mais recadinhos, o Ednei Santos está fazendo aqui uma espécie de desabafo. Ednei é de Cachoeira do Sul e ele diz aqui o seguinte: com tanta pedreira e não se pode tirar cascalho para colocar nas estradas do interior. Passam os transportes escolares, passam os produtores que vão levar os seus produtos para vender e com as estradas horríveis há pontes que precisam ser arrumadas. Era para ser liberado o cascalho, queria saber por que não pode ser tirado o cascalho. Com o tempo assim, chuvoso, e quando chegar o inverno, que é pior, o tempo aí vai piorar mais. Então, é preciso arrumar as estradas do interior e as pontes que estão apodrecendo com as madeiras caindo, precisam ser vistas agora, antes que aconteça alguma tragédia. Ednei, obrigado pela tua participação, pelo teu recado. E é importante também dizer sobre isso que nós, desde a semana passada, estamos aqui com espaço aberto para a Secretaria de Obras, Secretaria de Interior aqui de Cachoeira do Sul também, para que eles se manifestem sobre esses planejamentos, né, que são tão importantes para as comunidades. Acho que dá tempo para mais um recadinho aqui. O Paulo César, olha como está a rua da entrada do bairro. Isso é uma vergonha. Eu não tenho certeza aqui qual é o bairro, Paulo. Se puder mandar ainda mais detalhes, mas muito obrigado. Tá na tela aí a foto e a participação. Muito obrigado a você de casa pela companhia com a gente. Nosso horário está esgotado. Obrigado a você que interagiu, que mandou seu recadinho, outras informações e também para rever as reportagens, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. Fique com a Novo Tempo, o canal da Esperança. A gente volta a se ver amanhã ao vivo a partir do meio-dia. Até lá. Tchau.